Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos iniciar a nossa aula em relação à química, né? A aula de ciência relacionada aos elementos químicos. Na verdade, nós iremos estudar os átomos e os elementos químicos e entender como ocorreu o estudo sobre os átomos, né, como foi a sua descoberta, e também iremos estudar alguns elementos químicos, sendo que nesse primeiro momento nós iremos estudar os átomos, né, a sua história e também os chamados modelos atômicos, né, o modelo atômico de Thomson, Rutherford, de Bohr, né, de Dalton, né, que são nesse momento são os principais modelos, né, que nós temos disponível. Entender como foi o processo, né, evolutivo desses modelos atômicos e como foi que eles foram descobertos. É interessante a gente começar a nossa discussão sobre os átomos com um questionamento. Que questionamento é esse? Nós vamos fazer o seguinte questionamento: vocês já pararam para pensar, né, do que as coisas à nossa volta são formadas? Qual é a matéria que compõe determinado objeto? Isso é um questionamento que já foi feito há milhares e milhares de anos, né? Aí eu pergunto a vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar de como as coisas, né, que estão à nossa volta, elas são feitas? Então isso é um questionamento interessantíssimo, pois esse questionamento, essa pergunta, nos leva a compreender, né, a natureza, né, dos objetos, das coisas que estão à nossa volta. E pensando nisso, né, claro que a gente não é o primeiro a pensar nessa ideia. Os gregos foram os primeiros a pensar em que são feitas as coisas, de qual matéria elas são compostas, né, como isso se forma. Então, isso daí começa a surgir esse tipo de questionamento, e foi a partir desse questionamento que começaram os primeiros estudos e as descobertas sobre os átomos, né? Então nós vamos compreender o seguinte: guiados pelo que a gente vai denominar de curiosidade, né? A curiosidade humana sempre levou as pessoas a tentarem descobrir algo novo. A curiosidade humana sempre levou as pessoas, né? Levou a humanidade ao que ela é hoje, né? Graças ao que? Ao seu intuito de curioso, de tentar descobrir do que as coisas são feitas, tentar descobrir como funciona o mundo, como a natureza ela funciona, como a natureza, né, como acontecem as coisas dentro da natureza, e entender também como, né, os objetos, os seres vivos, os seres inanimados, as árvores, as plantas, as pedras, né, enfim, tudo que existe na natureza eram compostos. Eles são formados de quê? Né? Então, guiados, né, por essa curiosidade humana, inicia-se um tipo de estudo chamado de empirismo. O que é o empirismo? O estudo do empirismo é aquele que é guiado pela experiência. E a partir daí, vários filósofos, né, isso na Grécia Antiga, começaram a fazer questionamentos a mais do que os objetos são feitos, né, do que as rochas são feitas, do que a madeira é feita, que elementos estão por trás disso. E aí, um dos primeiros a propor a ideia de que existia uma matéria que era comum a todos os elementos, né, que existentes na natureza, foi o Tales de Mileto, no qual ele disse, né, nas suas ideias, na sua teoria, que todos os elementos existentes na natureza eles eram formados de água. Entretanto, isso não foi, né, muito aceito, né, a gente porque tinha algumas questões que não conseguiam explicar, né, principalmente os materiais sólidos. Posteriormente, né, isso no século 6 a.C., um estudioso, um filósofo grego chamado de Empédocles, ele propôs uma teoria, né, uma ideia guiada também pelo empirismo, né, pela experiência. Eles não tinham como fazer nenhum tipo de pesquisa avançada, eles não tinham conhecimento,
né, muito conhecimento técnico. Então ficava muito no campo das ideias. E a partir daí ele propôs a ideia de que tudo que existia na natureza ele era formado por 4 elementos, né, que era o fogo, o ar, a terra, a água, e que esses elementos, né, eles eram responsáveis, esses 4 elementos eram responsáveis por formar tudo que existia no planeta Terra, né, que eram responsáveis por formar todos os objetos, todas as coisas eram compostas desses 4 elementos. Entretanto, a gente vai observar que outros estudos surgiram e também começaram a se buscar outras ideias. Foi a partir do estudo, da busca, da curiosidade, né, por tentar descobrir do que realmente as coisas eram feitas, que surgiu 2 caras, né, ainda lá na Grécia Antiga, o Demócrito e o Leucipto. Esses 2 estudiosos gregos, eles proporam uma ideia diferente. Então, como o Demócrito e o Leucipto chegaram às suas ideias? Da seguinte maneira: eles pegaram uma gotícula de água e colocaram em uma mesa, e a partir daí, com um objeto muito fino, né, uma espécie de faca, eles começaram a dividir essa gotícula de água, e chegou um momento que eles não conseguiam mais dividir. Então, a partir daí, eles começaram a pensar que todos os elementos que existiam na natureza, eles eram formados de pequenas partículas, certo? Embora eles não souberam explicar naquele momento como essas partículas elas se uniam e como todos os elementos que existiam na natureza, se eles eram formados, né, por que tipo de partícula, que tipo de elementos formavam os outros, né, as outras matérias, enfim. E a partir daí, mais eles chegaram a uma conclusão. Primeira conclusão que eles chegaram foi que a matéria não pode ser dividida infinitamente. Logo, eles perceberam que uma matéria, no caso a gotícula de água, ela pode ser dividida até um determinado ponto. Chegou a partir desse ponto, ele não pode mais ser dividido. Também eles perceberam que a matéria tem um limite com todas as características do todo. Como assim? Ele disse que o seguinte: à medida que ele ia dividindo essa gotícula de água, ela chegou em um limite. E esse limite de divisão, né, uma fração muito pequena, tinha as características de toda a gotícula de água. Então ele disse que mesmo, né, dividindo, fracionando essa gotícula de água em milhares de partes, essa minúscula parte ainda teria as características do todo, ou seja, teria as características da gotícula de água. E a partir daí ele propôs, né, chegou à terceira conclusão. E terceira conclusão é essa, né? Estes limites seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais serem divididas, né, os chamados átomos indivisíveis. Interessante que foi o Leucipto e o Demócrito que cunharam essa ideia de átomo. O que é átomo? A é negação, tômico, divisível. Então significa algo não divisível ou indivisível. Significa dizer que toda matéria que existe na natureza, ela pode ser dividida até certo ponto. A partir desse ponto existe o chamado átomo, que é uma partícula indivisível. Isso, né, durante milhares de anos, né, durante aproximadamente mais de 2.000 anos, esse modelo, essa ideia de átomos, ela perdurou, principalmente, né, graças aos estudos e os escritos de autores, né, filósofos como Sócrates e Platão, né, que fizeram um compêndio dos estudos de Demócrito e Leucipto. E isso, né, fez com que esse conhecimento ele se perpetuasse e chegasse até nós. Entretanto, a gente vai ver que o estudo sobre os átomos começou a ser mais aprofundado
posteriormente, a partir do século XVIII. Mas só foi possível, né, no século XVIII os estudos avançarem devido a uma questão histórica, o movimento renascentista lá do século XV, século XVI. Por quê? Porque graças a esse movimento renascentista, a ciência ela passou a ter o que? Mais espaço, passou a ter vez novamente. E foi a partir daí do século XV, século XVI, com o movimento renascentista, que a gente teve um avanço novamente da ciência. E a partir do século XVIII, a gente passou a ter novos estudos sobre o que? Sobre os átomos. E a partir daí, né, a partir dessas ideias do Demócrito e Leucipo, que permaneceram alterados por mais de 2000 anos, em 1808, Dalton, né, um estudioso chamado John Dalton, iniciou uma nova perspectiva, a experimentação. Ou seja, você vai fazer um experimento para tentar explicar um determinado fenômeno, seja ele de ordem natural, seja ele de ordem fenomenológica. Então ele disse, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma experimentação, tem que fazer uma experiência, né? Ou seja, a ciência a partir desse momento ela deixa de ser empírica e passa a ser experimental. O que é uma ciência experimental? Tudo que você vai tentar provar, você tem que fazer um experimento e esse experimento ele tem que dar certo e a partir daí você tira as suas conclusões. Isso já é a ciência, né, do século XIX. Então, primeira coisa, aí ele, de acordo com seus estudos, ele chegou à ideia de que, primeiro, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. A gente vai observar, né, que os átomos, hoje nós sabemos que eles não são indivisíveis e também não são indestrutíveis, né? Mas na época ele chegou a essa conclusão. Dando continuidade, ele também defendeu a ideia de que os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, né? E isso é verdade. A gente vai observar que átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de água têm características diferentes. Terceiro ponto, né? Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Isso também é verdade. A gente vai observar que, por exemplo, o nosso corpo humano é formado de diferentes átomos, de diferentes elementos químicos. E esses elementos químicos, eles se reúnem, né, nas suas chamadas cadeias atômicas e dão origem a diversas substâncias. Por exemplo, a água ela é formada por dois elementos químicos, né, que é um átomo de oxigênio e dois átomos de quê? De hidrogênio, né? A famosa H2O, né? A famosa dois átomos de oxigênio e um átomo, o famoso sigla, né, do H2O. Dando continuidade, nós temos, né, os elementos, os átomos são criados. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Isso também acontece, as chamadas ligações químicas ou as ligações atômicas. Entretanto, o modelo de John Dalton tinha um problema. Ele não explicava nem a eletricidade nem a radioatividade dos átomos. Por exemplo, ele não conseguia explicar por que, né, os elementos químicos, né, os átomos, eles se ligavam uns aos outros. Como esses átomos, eles permaneciam unidos, eles não conseguiam explicar. Posteriormente, né, analisando os estudos do John Dalton, surge um outro estudioso, né, o Thomson, e a partir daí o Thomson propôs uma outra ideia. Né? A ideia do Thomson é que ele dizia que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa completamente maciça, na qual haveria a totalidade de cargas homogêneas distribuídas. Ele dizia que o átomo era um elemento de corpo positivo e que tinha sua carga positiva distribuída homogeneamente.
Também ele propôs que essa carga positiva, essa bolha gelatinosa, era incrustada por elementos de carga negativa, chamado de elétrons, e a partir daí eles estariam, né, divididos, né, eles estariam ali em harmonia, e era justamente essa ideia, né, que ajudaria os elementos químicos a se unirem e a formarem uma determinada substância, formar um determinado objeto. Também ele vai propor que a carga do átomo seria igual a zero. O átomo não teria carga, não teria uma carga elétrica. E aí o modelo de Thomson, né, foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford, onde o Rutherford, a partir de novas experiências, ele, né, chegou a uma outra conclusão, no qual fazendo com que, né, a teoria de Thomson ela fosse o que? Ela fosse refutada, né? O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo de uva passas, né? Porque os elétrons estariam sobre o que? Sobre uma gelatina, como a gente coloca, né, uva passas, por exemplo, em uma determinada comida. Aí ficou conhecido como modelo atômico da uva passa, o modelo de Thomson. Entretanto, o Ernest Rutherford, ele chega a uma nova conclusão, né, a partir dos átomos. Entretanto, para ele chegar a essa conclusão, outro estudo teve que ser feito, que eram os chamados estudos da radioatividade. E a partir daí, graças aos estudos da radioatividade, né, do Röntgen e também do Becquerel, que foi possível o Rutherford de refutar a teoria atômica do Thomson, né, do qual os elétrons, né, estariam distribuídos aleatoriamente sobre um núcleo positivo, né, como a gente viu anteriormente. E a partir da descoberta da radioatividade, eles observaram que determinados elementos, que eles chamavam de determinados elementos, eles emitiam raios, né? E esses raios, que eles chamavam raios desconhecidos dessa ampulheta, eram impressionados, né? Impressionavam chapas fotográficas. Ou seja, você colocava um elemento químico em uma ampulheta, né, bombardeava essa ampulheta com luz muito forte, e esses elementos químicos, né, acabavam sendo, a uma certa distância, eles eram transferidos para o que? Para uma placa fotográfica. A partir daí ele percebeu que esses elementos eles formariam um raio. Como eles não sabiam que tipo de raio era esse, era o chamado raio-x. E até hoje, né, esse tipo de bombardeamento de raios ainda é muito utilizado, por exemplo, na medicina. Quando a gente tem um problema de pulmão, ou quando a gente sofre alguma fratura, né, em algum osso, né, seja ela uma fratura exposta ou não, a gente é submetido a um procedimento de raio-x, que esse raio-x ele vai dizer onde, né, está, né, esse osso quebrado, ou onde está, por exemplo, um problema pulmonar. E a partir daí foi graças ao Henry Becquerel que ele descobriu que alguns elementos são radioativos, e mesmo independente da luz, eles conseguem o que? Eles conseguem serem impregnados, né? Eles conseguem ser impressos em uma chapa fotográfica. Foi a partir daí que ele observou que alguns elementos como urânio, plutônio, o tório, etc., são elementos radioativos. Claro que os estudos de Röntgen e Becquerel foram estudos iniciais, né? A Marie Curie e o Peter Curie foram os grandes descobridores de como funciona a radioatividade, mas isso daí vai ficar por um outro momento. Porque eu quero explicar, porque eu trouxe nesse momento
a questão da radioatividade, para vocês compreenderem, pessoal, como o Rutherford chegou aos seus estudos, chegou às suas conclusões, utilizando o que? Utilizando o conhecimento da radioatividade para isso. Né? Então, dando continuidade, aí nós vamos ter o chamado modelo atômico de Rutherford. Então, o Rutherford, juntamente com dois de seus alunos, o Johannes Hans Utegeiger e Ernest Meadows, eles começaram a bombardear, né, partículas finas de folhas de materiais com as partículas alfa, ao fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. O que são partículas alfas? Eles observaram o seguinte, que os elementos químicos, eles liberam partículas. Essas partículas são chamadas de partículas alfa, beta e gama, sendo que as partículas mais fortes são as chamadas partículas gama. E a partir daí, ele percebeu o seguinte, que ao fazer esse bombardeamento, ele percebeu que esse feixe de luz, né, nessa partícula de ouro, ele chegava ao que? Ele se partia, ele se dividia, ele não era único, ele não passava retinho, ele acabava se dividindo. Como ele se dividia em vários outros feixes de luz, ele teve a seguinte ideia, ele disse, como essa partícula alfa tem a mesma velocidade e ela se desvia, então ela está colidindo em algo. Se ela está colidindo em algo, esse elemento que ela está colidindo é muito denso. E a partir daí ele chegou à conclusão de que os átomos, né, os elementos atômicos, né, que formavam qualquer substância ou partícula, quando ele era bombardeado por uma partícula alfa, a luz atravessava, só que chegava a um determinado ponto que essa luz se desviava. E à medida que essa luz se desviava, significava dizer que no centro desse átomo existia uma partícula, né, que era intransponível, que ele chamou essa partícula de núcleo atômico. Então ele foi o primeiro a propor a ideia de um núcleo atômico. E que nesse núcleo atômico, né, ele chama de núcleo, que era uma massa bastante pronunciada, ou seja, significa dizer que era uma carga positiva e que impedia a trajetória natural, digamos assim, dos raios alfa, das partículas alfa, e a partir daí ele concluiu que existia um núcleo denso, e que esse núcleo denso, né, conhecido, Rutherford propôs um núcleo, né, conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, que eles chamam isso de prótons. Então, a partir daí ele diz que existia um núcleo denso e que ao redor desse núcleo existia o que? Existia os elétrons e estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região que ele denomina de eletrosfera. Ou seja, de acordo com o Rutherford, a gente vai observar, de acordo com seus estudos, é que existia nos átomos um núcleo central, que ele chamou esse núcleo central massa do átomo, que era formado por prótons, e ao redor desse átomo, desse núcleo central, existia a chamada eletrosfera, formada por elétrons, né, de carga negativa, e eles ficariam orbitando esse núcleo central. Entretanto, esse modelo do Rutherford, ele vai, né, posteriormente ser refutado, não ser refutado por Bohr, mas o outro estudioso químico, Bohr, ele vai propor uma ideia diferente, no qual ele diz que não, ele diz o seguinte, a teoria do Rutherford só está errada em um ponto, no qual ele diz que esses elétrons eles faziam trajetórias errantes, órbitas errantes, ou seja, elas ficariam todas de maneira dispersa. Entretanto, ele acreditava que não, que esses elementos químicos, esses elétrons faziam trajetórias específicas. E a partir daí, ele propôs um experimento. Ele utilizou, né, estudava espectros de emissão de gás hidrogênio,
o gás hidrogênio aprisionado numa ampulheta, que é como fosse submetido a altas diferenças de potencial, emitia luz vermelha. E a partir daí ele percebeu o seguinte, que quando colocava uma luz normal, o feixe de luz passaria naturalmente. Entretanto, quando ele bombardeava com o hidrogênio, esse feixe de luz aparecia espectros diferentes. Então ele pegou esse experimento e passou por um prisma. Ao passar esse elemento por um prisma, ele percebeu que existia luz, né, que subdividiu em diferentes comprimentos de onda. E a partir daí ele criou um estudo, né, ele caracterizou essa variação de frequência como espectro luminoso descontínuo. E ele disse como isso seria possível, né? Ele disse só seria possível se os elétrons estivessem distribuídos de maneira ordenada, ou seja, ao redor do núcleo atômico, os elétrons fossem distribuídos de maneira ordenada. E foi a partir dessa ideia que surgiu, né, esse modelo atômico, o chamado modelo atômico de Bohr, no qual ele propôs o seguinte, que dentro da eletrosfera ela não estaria, os elétrons não estariam dispersos, mas sim estariam divididos em camadas por nível de energia e estariam ordenados. Então a gente tem a eletrosfera. Depois a gente tem as chamadas camadas de origem, que era uma camada estacionária. A energia é constante, mas o elétron pode saltar de uma camada para outra. Isso a gente vai estudar posteriormente, que são chamados íons, né? Os elementos íons. Mas a gente vai estudar isso posteriormente. E terceiro ponto da ideia do estudo do Bohr é que um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nesta volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. O que seria esse fóton? Ele vai dizer o seguinte, significa dizer que esse elemento químico, ao sofrer esse bombardeamento, né, de partículas de luz, ele emite um fóton nessa tentativa de passagem de quê? Nessa tentativa de passagem da luz, o chamado fóton luminoso. Então ele salta de uma camada para outra e volta. Ao voltar ele emite um fóton de luz. Certo, pessoal? Então o que nós temos, pessoal, é os diferentes modelos atômicos, né? Esses modelos atômicos surgiram, né, foram evoluindo a partir do momento que a própria ciência também vai evoluindo. A gente vai ver que existe outros modelos atômicos, mas a gente no momento não vamos estudar eles, e que esses elementos químicos, né, que esses modelos atômicos, eles servem para nós entendermos como funciona a composição de que? Da matéria, como a matéria é formada. E ao explicar esses modelos atômicos, ao explicar os átomos, como esses átomos eles são formados, a gente pode compreender como eles se unem e formam uma determinada eles formam um determinado objeto, formam uma determinada matéria. Certo, pessoal? Então, um abraço aí a todos e até, né, a nossa próxima oportunidade de aula.